O ano de 2020 foi um ano bastante difícil, né, para todo mundo. A gente não tem como ignorar isso. E o ano de 2021 é um desconhecido para todos nós, né? Mas como falava o pastor Ramiro, há um domingo atrás, se o Senhor estiver conosco no barco, amados, com certeza, sou eu aqui? Ah, não. Com certeza, nós haveremos de chegar a outra margem, né? A minha responsabilidade de compartilhar com você dentro dessa questão do nosso projeto de vida diz respeito a eu e você, a nós, no que diz respeito à nossa vida profissional. Nossa vida profissional. E quando a gente olha para esse cenário, né, a gente não pode ignorar tudo aquilo que aconteceu neste ano de 2020, né? A gente tem ouvido aí as notícias da questão do desemprego, que a gente não pode ignorar, né? Outros que não perderam os seus empregos, mas muitas vezes tiveram a sua diminuição na renda, né? E por aí vai. Realmente foi no que diz respeito aos recursos que o Senhor nos proporciona através da nossa vida profissional, realmente foi um ano de desafios, né? A gente não tem como ignorar isso. Agora, meus amados, uma coisa é certa, para a gente refletir, pensar a respeito disso, dentro do que diz respeito ao projeto de vida, e diz a palavra de Deus, né, lá em Jó, que se nós projetarmos algo, né, no Senhor, acima de tudo, se a gente observar lá o contexto de Jó 28, nós podemos observar muito claro isso, né? Que acima de tudo, esse projeto tem que estar no centro da vontade de Deus, né? Diz lá o texto, que inclusive está em destaque no projeto de vida, inclusive até antes da gente continuar aqui, alguém não pegou aquele folderzinho lá do projeto de vida? Levante sua mão, você que não pegou aí, alguns irmãos aqui. Você me socorre aí, Cláudio? Fique sua mão levantada que vai chegar aí esse folderzinho. Eu acho que eu tirei o que estava dentro da minha Bíblia aqui para não, eu tirei, né? Que aí destaca algumas áreas da nossa vida para a gente nos organizarmos, para nós nos organizarmos durante esse ano, né? Diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, relacionamento com a nossa família, relacionamento com a nossa vida profissional, relacionamento com o nosso ministério, que é aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos no que diz respeito ao serviço no reino, né? Então, particularmente, levante a mão aí, você que não ainda recebeu, né? Vai chegar até você. Você que está aí nos acompanhando de forma online, vai ser disponibilidade de forma virtual, inclusive, se eu não estou enganado, já foi até colocado no nosso site, então você tem condição de assim baixá-lo, né? Então, como eu dizia, irmãos, acima de tudo, a gente não pode perder de vista, para refletir a respeito dessa realidade, de que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus, na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a primeira prioridade, ela vai determinar todas as outras. Se nós tivermos clareza na importância do nosso relacionamento com Deus, com certeza, irmãos, fica muito mais fácil nós nos orientarmos e nos posicionarmos no que diz respeito às outras e demais prioridades da nossa vida, né? Então eu queria destacar com você aqui justamente esta realidade no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. E diz a palavra de Deus, olha só, irmãos, lá em Deuteronômio 10, 12, diz assim, olha, e agora, ó Israel, o que o Senhor, o teu Deus, pede de ti, não é que temas o Senhor, o teu Deus, que ande em todos os teus caminhos, e o amas, e o sirva, e sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma. Isso é que Deus espera em primeiro lugar, o nosso serviço a Ele, a nossa devoção a Ele, como nós cantamos aqui, como nós verbalizamos aqui através das canções que nós ministramos ao Senhor. É a base de tudo, é nós entendermos que nós temos o Senhor, que governa a nossa vida, que tem a cada dia cuidado de nós e que
Ele move por princípio, estabeleceu princípios na nossa vida para que nós possamos assim honrá-lo em todo o tempo, adorá-lo, porque para isso um dia nós somos criados. Não é verdade, meus irmãos? Mas uma boa notícia eu tenho para você, a despeito de toda e qualquer realidade que talvez possa ser, até estar muito próximo de você, no que diz respeito às realidades que você possa ter vivido neste final de ano aí, ou mesmo no ano de 2020. Deus se interessa, meus amados, Deus se interessa pela sua realidade profissional, Deus se importa com você. Por mais que muitas vezes pode, dentro de um contexto como esse, de algumas realidades que a gente pode ter como perspectiva, pode gerar até insegurança. A palavra de Deus nos garante, lá em Isaías 41:10, Deus diz assim, olha, não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus se interessa por você, Deus se interessa por mim, Ele cuida de nós, Ele está atento a cada uma das nossas necessidades. E a vida profissional não é diferente, meus amados. A nossa vida profissional não é diferente. Deus se interessa pela minha e pela sua vida profissional. Ele se interessa tanto, meus irmãos, Ele se interessa tanto, que Ele nos orienta no que diz respeito a como nós procedermos no que diz respeito a ela, como nós tratarmos com as realidades. Deus se importa com cada uma das realidades da nossa vida, né? Talvez para muitos, né, a questão do trabalho, da vida profissional, é até um paradigma equivocado. Possa imaginar que, poxa vida, lá o trabalho é uma penalidade por causa da queda. Não, se você observar direitinho lá a escritura, lá em Gênesis 2:15, você vai perceber claramente que antes da queda, Deus já tinha estabelecido a atividade profissional. Vocês lembram lá de Adão, quando Deus criou todos os animais, né? Vamos ler esse texto aqui, meus irmãos, lá em Gênesis 2:15. Olha só, fica muito mais claro nós entendermos esta realidade, né? Diz a palavra de Deus que Deus criou todas as coisas, né? Colocou os animais lá e tal. Olha só, Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus deu lá uma atividade para o homem, né? E a gente vai ver claramente que estava ligado realmente à questão da terra lá, mas estava lá, já começou o trabalho, estava lá. O homem tinha tudo, do bom e do melhor lá no jardim, mas ele também tinha responsabilidade, né? E isso aqui foi antes da queda. Então, talvez seja um paradigma equivocado, que tem muita gente que, nossa, tem o trabalho como um peso. Não, irmãos. Se o trabalho para você tem como um peso, talvez você precisa rever a sua mentalidade. Talvez, né, a mentalidade não seja de um servo, de alguém que serve, mas alguém que é escravo. E aí muda um pouquinho essa realidade. Deus deu a mim e a você, irmãos. Deus deu a cada um de nós a capacidade de desenvolver aptidões pessoais para que nós possamos adquirir os recursos necessários para nós nos mantermos a nossa família. Deus deu a cada um de nós. Talvez você possa falar assim como muitas vezes a gente fala a respeito do nosso serviço no reino, né? Não, eu não sei fazer nada, né? Não, Deus deu a cada um, e cada um é diferente. Tem muitas realidades, eu particularmente tenho alguns amigos vendedores, irmãos, eu conheço alguns irmãos aí que eu vou falar um negócio para você, viu? Ele vende qualquer coisa, né? Já não é o meu caso, né? Se eu tiver, né, eu às vezes brinco com a minha esposa, falei, Jesus, misericórdia, se eu tiver um dia que, né, sair para vender alguma coisa, nossa, eu sou um péssimo vendedor, é capaz de eu dar, né? Mas as pessoas são diferentes, mas cada um tem uma aptidão, uma capacidade que Deus conferiu a ele. Agora, uma realidade, irmãos, essas realidades, essas aptidões, elas são como sementes, e elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser trabalhadas, para que você possa desenvolver o máximo daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E assim,
você vai ser muito bem sucedido e, acima de tudo, você vai glorificar o seu Senhor. Você vai glorificar a Deus com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Este é o maior projeto de Deus através de tudo aquilo que Ele tem confiado a você. Essa é a maior dádiva que o Senhor pode dar a mim e a você através das realidades profissionais, dos dons, das aptidões que Ele nos coloca em nossas mãos. E o trabalho é uma realidade séria, irmãos. O apóstolo Paulo, inclusive, ele adverte quando ele escreve ali a igreja da Tessalônica, quando ele diz a respeito, lá está lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 e 12, ele fala que tem algumas pessoas que realmente, infelizmente, não gostam de trabalhar. A gente não pode ignorar isso aí. E ele faz até um alerta, falou, o camarada aqui não trabalha também, então não deve nem comer, né? Já que não tem a disposição para o trabalho, então, mas infelizmente existe. Como é triste isso, irmãos, como é triste isso, né? Já dizia alguém, né, certa vez, não sei de quem é essa frase, mas talvez você já tenha ouvido isso, né, que o trabalho, ele dignifica o homem, não é isso, pastor Ramiro? Já ouviu? Acho que todos nós talvez já ouvimos essa palavra, é a realidade, né? O trabalho é algo gratificante, irmãos, é importante, faz parte da nossa realidade. Então, são situações que Deus nos coloca e nos dispõe. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso independe daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Por mais simples que seja a ocupação, por mais simples que ela seja, mas tudo depende como você a enxerga. Tudo depende como você enxerga. Eu, recentemente, um exemplo aqui muito simples, né, como tantos outros, mas eu, algum tempo atrás, você talvez já tenha até visto isso daí. A experiência de um rapaz, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, que ele vendia água, começou vendendo água. Hoje o cara está dando palestras por aí. A atividade era muito simples, mas a forma como ele tratava. Outro dia eu passava, irmãos, acho que num cruzamento, tinha um rapaz, ele estava vendendo água. Pode ser uma coisa simples, mas foi aquilo talvez, até dentro do momento, é a realidade que ele se dispunha, mas ele bem trajado, né, de gravata borboleta, né, o cara bem apresentado. A questão não é aquilo que foi confiado a mim, mas é como eu desenvolvo, como eu me aplico naquilo que é colocado em minhas mãos. Sabe, meus irmãos, é importante nós observarmos isso. O trabalho, ele é agradável a Deus. O trabalho não é peso, o trabalho agrada ao Senhor. Inclusive, se você observar, todas as pessoas que Deus chamou para poder ser um dos seus profetas, um dos proclamadores da sua palavra, você pode observar. Deus não chamou ninguém que estava à toa, não, estava de bobeira lá. Ah, não tem nada a fazer, vou ficar... Não, todos eles. Estava lá desde quando ele chama Abraão. Abraão estava lá envolvido lá na sua terra. Todos eles estavam envolvidos com o trabalho. Nós também não podemos fazer dele um Deus. É uma bênção o trabalho. Mas uma coisa a gente não pode ignorar. E tem o outro lado, né? Diz o nosso pastor Carlos Alberto, ele costuma dizer, e é uma verdade, né? Que todo extremo é perigoso, né? Se, por um lado, algumas pessoas não gostam de trabalhar, às vezes corre-se o risco das pessoas fazerem do trabalho o próprio Deus, né? Ele vive em função do trabalho. E dessa forma ele ignora a família, ignora até mesmo Deus, né? Porque o trabalho se forma o fim da vida dele, né? E não simplesmente um meio pelo qual o Senhor envia ali os recursos para a nossa subsistência. Eu gosto muito da expressão do Salmo 127, ele norteia muito bem isso para nós, né? Diz lá que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que edificam. Se ele não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Então Deus, ele, como eu dizia, é a prioridade primeira nossa. Se nós estivermos nele, todas as demais coisas vão sendo ajustadas, equilibradas. E o trabalho, irmãos, a função, a vocação que Deus nos coloca diante de nós, ela tem que honrar a Deus. Nossa carreira tem que honrar ao Senhor. Onde o Senhor nos tem colocado,
tem que refletir o reino de Deus. Ah, mas, como eu dizia, a função que o Senhor colocou lá, nesse primeiro momento, pois é, irmão. Se você for fiel no pouco que Deus tem colocado diante de você, pode ter certeza, se você cuidar bem da semente, Deus vai dar sabedoria, vai dar direção, vai dar estratégia, Ele vai levar você a lugares melhores. Lembram-se lá da experiência dos talentos que aquele senhor distribuiu? Deu a um 5, a outro 3, a outro 1. Aquele que deu um só, não, mas sei como é o meu senhor, eu vou guardar. Não, irmãos, seja lá o que Deus colocou nas suas mãos. Trabalhe com aquilo que Deus tem colocado diante de você. Trabalhe com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E a seu tempo você vai poder desfrutar de coisas maiores e melhores que Deus há de confiar a mim e a você. E quando eu pensava dentro dessa realidade, me lembrava também dos nossos estudantes, né? Muitos aqui no final de semana, esses últimos 2 finais de semana, o pessoal está prestando vestibular, né? Enem, e é claro, né, hoje mais do que nunca, né, dentro de um contexto que nós nos tornamos uma sociedade extremamente urbana, né, a formação profissional também é importante, né, é importante. Eu tenho um dom maravilhoso, mas muitas vezes, irmãos, é claro que a prática é tremenda, às vezes você precisa do embasamento para tudo aquilo que você tem. Há algum tempo eu fiz um curso e eu achei muito interessante, né? Eu comentava com alguns amigos meus, eu dizia que muitas daquelas realidades eu já até praticava, mas eu não sabia que se tratava daquele contexto, né, acadêmico. Mas às vezes são práticas, e isso faz parte, é importante. Hoje, em virtude até mesmo da pandemia, muitas realidades elas têm sido feitas do que a gente chamado aí de EAD, né, de ensino à distância, né? E mais do que nunca, irmãos, mais do que nunca, isso se abriu de uma forma tão tremenda, né? Já havia algumas faculdades que desenvolviam isso, e hoje em dia, até mesmo fruto da necessidade, se tornou algo muito mais natural. Agora, olha só como é que é interessante isso, irmãos. Logo no início da pandemia, eu vi muitas instituições você abria, muitas pessoas compartilharam links de instituições sérias, não estou falando aqui de golpes, não, mas de instituições sérias, que disponibilizaram plataformas digitais para que as pessoas possam ter como é o termo aqui, uma requalificação, até mesmo porque havia realmente o risco de muitas pessoas perderem os seus empregos, né? Não diz respeito a ficar atento àquilo que está sendo colocado diante de nós. Uma coisa que é muito claro para mim, irmãos, no que diz respeito à vida profissional, é que nós não podemos perder as oportunidades. Muitas vezes surgem realidades na sua vida que a princípio você vai dizer assim, falar, não, mas isso daqui não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que eu quero fazer, mas esteja certo, irmãos, que se tem sido colocado diante de você, você nunca vai perder o ensino, você nunca vai perder a informação, nunca, nunca. Esses dias atrás eu até conversava com uma das minhas sobrinhas, né, e ela falava, né, de um momento que ela está estudando, perdão, e ela dizia, né, nossa tio, eu estou fazendo esse curso agora nesse momento porque a minha mãe acha que é importante eu fazer, mas não é o que eu quero fazer. Eu falei, pois é, pode ter certeza que talvez até mesmo dentro daquela realidade que você quer desenvolver profissionalmente, num determinado tempo, essa formação, essa informação que você está tendo aqui agora, ela vai ser importante para você. Né, ela vai servir, ela vai contribuir para que você seja melhor. Assim é na nossa vida, irmãos, né? O profeta Oséias, ele faz um alerta ao povo de Deus lá no seu livro, ele diz assim, olha, o meu povo é destruído porque muitas vezes lhe falta o conhecimento. É claro que
a maior informação, o maior contexto que a gente pode ver dentro dessa realidade diz respeito ao conhecimento, acima de tudo, de Deus. Mas é princípio, irmãos. Tudo que aquilo que é importante, é importante a gente nos atentar. E aí vai um recadinho, né? A gente vive uma sociedade hoje em dia que muitas vezes a gente não vê um princípio estabelecido por Deus assim com tanta clareza, no que particularmente dentro do contexto das nossas escolas, infelizmente, nos dias de hoje, que é o princípio da honra, né? De honrarmos o professor particularmente, né? Que é uma autoridade ali, e principalmente já não é talvez tão prático no contexto ali da aula presencial, e que dirá talvez dentro do contexto da aula à distância. Mas a importância de você, aluno, você ser proativo, você ter interesse, né? Você fazer perguntas ao seu professor, procurar se atentar ainda mais sobre o assunto que ele está discorrendo. Sabe, meus irmãos, é importante. Muitas vezes a gente não se atenta sobre realidades muito simples, né? E às vezes pode incorrer naquele erro de o aluno falar assim: nossa, o meu professor não está nem aí para mim. Mas espera aí, você tem interesse pela aula dele? Você é alguém que presta atenção? Você procura tirar dúvidas com ele para ele ter clareza que você está interessado no assunto? Ou se você não está nem aí? Às vezes no nosso dia a dia, nós vamos sair fora desse contexto. Se você se depara com uma pessoa que tem interesse por aquilo que você está falando, não é muito mais fácil a sua comunicação? Agora, se você tem resistência, não é mais difícil? E uma coisa que eu aprendi, irmão, sabe o que é? É que nós não recebemos nada daquilo que a gente critica ou rejeita, ou às vezes até amaldiçoa com as nossas atitudes. A gente não vai receber. Agora, se a gente tiver um coração disposto, às vezes pode ser algo muito simples, irmãos, mas a gente vai conseguir absorver e aquilo vai produzir muito bem para nós, né? Então aproveite as oportunidades. Eu me lembro que eu fiz curso no Senai, irmãos. Uma coisa muito simples, né? Eu, como diferente de alguns colegas que eu tinham, que eram mantidos por empresas, quando eu fiz isso, hoje em dia eu acho que nem existe mais isso, né? Mas na época que eu fiz, então tinham colegas que eram mantidos por empresas. Então chegava período de férias, eles iam para a empresa, faziam estágio e tal. Eu, como não tinha essa realidade, né? Na realidade eu tinha uma irmã que era minha mantenedora, né? Mas chegava período de férias, aparecia cursos lá. Eu me lembro que na época apareceu um curso lá de relações humanas no trabalho. Eu nem sabia direito o que era, irmãos. E eu fui fazer. Hoje eu me vejo muitas vezes aplicando isso na minha realidade, fruto da função que eu exerço hoje, de tratar com pessoas, de relacionar com outros colegas de trabalho, de delegar tarefas. Então foi importante. Na época eu nem imaginei, né? Pensava que ia ser um operador lá e tal, mas surge oportunidades, a gente não pode perder, né? Como eu dizia, às vezes aí olha, eu vou dizer para você, talvez muitas realidades, muitas pessoas, irmãos, e eu com muito peso no meu coração, eu digo, possam ter perdido os seus empregos por talvez um interesse maior sobre a realidade profissional, sobre a sua função, até mesmo dentro do seu trabalho ali, de às vezes fazer um curso para melhorar. Talvez esse camarada lá está trabalhando e fala assim: não, mas não é o que eu estou fazendo aqui. Ah, não, isso daqui eu nunca vou precisar. Pois é, irmãos, às vezes vai chegar um momento que vai ser necessário, né? E é muito sério isso, porque às vezes a gente ignora, porque a gente está muitas vezes, e já vou até entrando aqui dentro do outro contexto que eu quero abordar com vocês aqui, que é a realidade da outra realidade, né, que dentro da questão das nossas responsabilidades profissionais, aí tem o lance do empregador, né, ou às vezes as pessoas autônomas, e que não deixa de ser um empregador, que ele vai ser um prestador também de serviço, e o colaborador, aquele que está envolvido. E até nisso o Senhor se preocupa e nos orienta, irmãos. Até nisso Deus se preocupa e nos orienta. E Efésios 6, de 5 a 9, vamos dar uma olhadinha lá, irmãos? Fica ainda mais claro
né, como Deus se preocupa com essa realidade. Certa vez eu até entendendo com a clareza desse texto, eu falei algo para um colega de trabalho meu, ele ficou meio chocado na época, mas é assim que eu vejo, irmãos. Diz assim, olha só, irmãos, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais os vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar-lhes, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servir de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Olha só, irmãos, de quem nós recebemos? Do Senhor. Eu dizia para o meu colega de trabalho, certa vez, dizia para ele, falou, olha, o meu patrão é o Senhor, né? Os nossos patrões terrenos aqui, eles são só os instrumentos que Deus usa para chegar o recurso até a minha casa. Mas eu entendo claramente que o Senhor é o meu patrão. Quando eu tenho esta visão, tudo aquilo que eu faço, todas as minhas atividades, tudo aquilo que norteia a minha vida, né, eu estou fazendo como que para o Senhor. Estou fazendo como que para Deus. Lembra que eu falei que a prioridade número 1 nossa é o Senhor? Quando eu caminho nessa direção, irmãos, é do Senhor que eu vou receber. Mas meu patrão lá, o meu empregador, ele é ingrato, ele não reconhece e tal. Você vai receber do Senhor. No fiel, no pouco, irmãos. No muito, Deus vai colocar você. Quando eu me refiro a buscar a questão de uma especialização, de uma formação melhor, irmãos, vamos ser sinceros conosco mesmo. Se você fosse um empregador, você tivesse 2 pessoas para contratar, e você tivesse alguém que tem uma boa qualificação e outro que nunca se interessou e talvez não tenha nem a formação que você precisa, você vai contratá-la qual? Às vezes a gente não olha para esse lado, né? A gente olha, o cara né, só quer saber do dinheiro, ele só quer... Não, às vezes, irmãos, falta uma atitude proativa da nossa parte, né? No sentido de fazer o nosso melhor, É muito interessante isso, irmãos. Olha só, tempos atrás eu conversava com um amigo meu, e alguém com uma boa formação, cheio de habilidade, cheio de conhecimento, né? E eu falava com ele sobre uma realidade. Falei, você nunca pensou, ele é um colaborador de uma determinada empresa, né? E tem uma função, é claro, de liderança e tudo mais. Mas eu perguntava para ele assim, falei, você nunca pensou em você ter o seu próprio negócio, ter a sua própria empresa? Ele falou, já tive. E até comecei a esboçar lá a empresa, e aí eu fui procurar o meu empregador, né? Fui falar com ele, ele estava começando na vida profissional, e aí ele falou, então, eu queria pedir o meu desligamento, né? Estou montando a minha empresa, né? E tal. Sabe o que o empregador falou para ele? Falou, não, você não precisa sair daqui. Você vai ser dono da sua empresa aqui mesmo. O cara fez dele, irmãos, sócio da empresa. Mas sabe por quê? Porque era alguém aplicado, interessado. Você acha que ele era cara que estava lá só cumprindo tabela? Só fazendo na hora que o patrão estava vendo aquilo que ele estava fazendo? Né? Às vezes nós projetamos aí, nossa, eu quero mudar de emprego nesse novo ano, né? Eu quero receber lá um aumento de salário. Mas você se preocupa com a realidade da sua empresa? Você costuma dar ideias para que a realidade da sua empresa, talvez alguma coisa que você viu lá, possa ser melhor? Algum tempo atrás, irmãos, eu vi uma realidade, né?
É claro, tem realidades e realidades. Talvez tenha ambiente de trabalho que você não tenha tanto acesso ao empregador e tal, mas uma realidade de uma microempresa, né? E aí lá o empregador conversando com um dos funcionários falou assim, fala até fruto do momento que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Começou a falar das realidades da empresa, né? Das dificuldades que estava passando. Aí o cara olhou para o empregador e falou assim, por que você não fecha a empresa então? Fecha a empresa, acaba com isso. Agora fala para mim, irmão, se numa realidade de um reajuste, de um ajuste lá de funcionários, né? Você acha como o empregador vai tratar com uma realidade dessa, quando ele precisar de um ajuste no seu quadro de funcionários? Agora é diferente de alguém que vê uma necessidade lá e fala, poxa vida, olha, isso aqui podia ser diferente, né? Se a gente caminhar por esse caminho, talvez ele não vai ouvir, mas ele vai, no mínimo, perceber que você tem interesse para aquela situação, ela seja melhor. Fui fazer um treinamento uma vez, principalmente de uma realidade que é muito peculiar nos nossos dias hoje. Questão de qualidade, né, naquilo que você produz. E aí, no meio do treinamento lá, levantou uma pessoa e fez uma pergunta, né, para a pessoa que estava aplicando o treinamento e que foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil que desenvolveu o projeto de qualidade de ISO 9000. Talvez seja bobagem isso que eu estou falando para você, mas é um sistema de qualidade. Hoje em dia já está muito mais amplo isso daí, e as nomenclaturas mudaram bastante. Mas foi uma das primeiras empresas. Ele era um dos preletores e o cara perguntou, né, um funcionário de uma outra empresa perguntou, falou, eu quero saber se quando a gente estiver aplicando isso na empresa lá, que vantagem, quanto vai cair de diferente no meu contra-cheque? Né? O rapaz, com muita tranquilidade, falou, ó, no mínimo, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ter um nível de informação melhor e no mínimo você vai ter o seu emprego mantido. Simples assim, né? Simples assim. O que foge disso, irmãos, muitas vezes é uma mentalidade de escravo. Ah, eu estou aqui, eu tenho que fazer. O cara, não, tem mentalidade de servo, estou servindo como é o Senhor. E com certeza, o Senhor nos recompensa muito bem, irmãos, muito bem, muito bem. Mas também está a relação do empregador e o contexto das Escrituras que nós temos aqui. Versículo 9 de Efésios 6 diz assim, olha, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. O mesmo quê? Né? Com temor, lá tenha temor de Deus acima de tudo. Né? Não trate os seus funcionários com ameaça. Né? Inclusive é crime, né? É assédio moral, é crime. Né? Sabendo que você também tem um Senhor. Diz a palavra de Deus que ninguém recebe nada se do alto não foi dado, irmãos. Talvez você não seja um empregador, mas você seja um autônomo. Se você for um bom prestador daquilo que Deus tem confiado a você, não vai faltar clientes para você. Né? Tem o condomínio lá do prédio, e às vezes é muito comum, né? As pessoas pedirem indicação, né? Um condomínio novo, né? As pessoas pedirem indicação de profissionais, né? Aí você acha que o camarada coloca lá no grupo lá do condomínio e fala assim, ó, estou indicando esse cara aqui porque ele zoou o meu apartamento, é assim que o cara fala? Não, o cara fala assim, ó, estou indicando esse camarada aqui, ó, porque ele é um baita profissional, me entregou no prazo, né, atendeu aquilo que eu pedi. É assim que funciona, irmãos. Nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida profissional, sim ou não? Todos nós queremos, irmãos. Todos nós queremos. Agora, como é a nossa prática? Como é a nossa prática? Natural e espiritualmente falando. Natural no que diz respeito ao trato natural do nosso dia a dia, mas como Deus vê, como Deus nos vê diante dessas realidades. Dê uma olhadinha comigo aqui, 1 Coríntios.
capítulo 16. Acho que é a primeira. Isso mesmo, olha só. Capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 13 e 14. Diz assim, olha: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Olha o verso 14, irmãos. Fazei todas as vossas obras com amor, com dedicação. Tudo aquilo que foi confiado a você. Eclesiastes diz que lá, me fugiu a referência, irmãos, o endereço, mas em Eclesiastes diz assim: tudo que vieres das tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, faça o seu melhor. Foi confiado a você, faça o melhor. E com certeza, irmãos, você vai provar do melhor, do melhor. Eu me lembrava de alguns personagens nas Escrituras, irmãos. Já até citei aqui, né? Ah, não, acho que não citei. Citei Daniel? Daniel? Não citei, né? Daniel. Daniel e os seus 3 amigos lá, Ananias, Azarias e Misael. Ou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Né? Lá em Daniel 1:4 tem uma citação que eu achei muito interessante, irmãos. O povo de Israel estava sendo levado cativo, e aí o rei da Babilônia lá, ele vai lá, entre o povo lá, eles escolhem os piores, é assim que eles... Não, ele vai lá e fala assim, não, vamos escolher os que tiverem a melhor aparência, aqueles que conheçam todo o contexto lá do judaísmo e tal, que tenham formação, que... É assim, irmãos. E olha quem foi Daniel, um político depois, e que Deus o usou por causa de como ele se portou. Não é baixar o padrão, irmãos, muito pelo contrário, eles mantiveram o padrão deles lá em cima. Daniel foi para a cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha de fogo. Não baixaram o padrão, irmãos. Mas o nome do Senhor foi honrado pela atitude, pela vida deles, como eles se colocaram dentro daquela situação. E uma outra pessoa que eu me lembrava foi Neemias, né? Falei aqui de alguém que ficou estabelecido numa função talvez muito maior, mas Neemias, irmãos, Neemias era o mordomo do rei. Era aquele que quando chegava o vinho ele provava para poder servir ao rei, para que não corresse o risco do rei ser envenenado. Era o mordomo, era o cara que talvez estivesse mais próximo ali de ver o Senhor, né? Numa tragédia, né? Mas olha só, irmãos, primeiro ele tinha um relacionamento com o Senhor, diz a palavra que quando ele soube de como estava o povo lá cativo, as fortalezas da cidade derrubada, né, os muros, ele foi buscar ao Senhor. Mas diz lá que quando ele chegou diante do rei e viu o semblante, e o rei viu o semblante dele, Deus abriu uma comunicação direta com ele, irmãos. E diz o contexto lá de Neemias, que o rei proporcionou a Neemias, que era um mordomo, tudo o que ele precisava para poder investir na reparação dos muros. Algum tempo atrás eu conversava com... Parece simples, talvez você possa pensar assim, irmãos, mas isso nunca vai acontecer lá na minha relação com o meu empregador ou com o meu colaborador. Para Deus não é impossível, irmãos. Algum tempo atrás eu conversava com um amigo meu e algum tempo atrás ele precisava lá de uma realidade dentro do contexto da empresa dele lá, né, a atualização dos vencimentos dele dentro do contra-cheque, né, por causa de um financiamento que ele ia fazer e tal. O seu empregador, sabe o que ele fez, irmãos?
cara pagou a casa dele, o saldo devedor que faltava, e autofinanciou o restante, né? A empresa autofinanciou lá os recursos. Então, irmãos, por quê? Porque ele era um funcionário sem ação? Não, porque era alguém disposto e provavelmente coopera lá com o melhor da sua empresa. E caminhando para o final aqui, irmãos, eu me empolguei um pouquinho aqui, vocês me perdoem. Mateus. Vocês preferem parar e a gente termina a noite? Mateus 5, irmãos, olha só. Olha o que o Senhor diz para nós aqui, como sal e terra, como luz do mundo, sal da terra como luz do mundo. Olha o que o Senhor coloca para nós aqui, a proposta de Deus para nós dentro dessa realidade, irmãos. Uma vez que a gente se dedique a essas práticas simples, mas que faz parte de nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso DNA, de servo, de filhos. Olha o resultado, olha só. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Tudo isso, irmãos, não é para você poder dizer diante do espelho, glória a mim, louvado seja eu. Não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus criou eu e você para o louvor da sua glória. E a nossa vida profissional, tudo aquilo que Deus tem confiado, os dons, os talentos que Ele tem colocando diante de nós, tem que servir para glorificar o nome dEle. Amém? Deus quer usar você onde Ele tem colocado você. Deus quer usar você para que o nome dEle seja glorificado onde Ele tem colocado você. Se nós vermos o final da história lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego, por eles não terem se dobrado, não terem se curvado, no final o rei emite um decreto falando que era o Deus deles que deveria ser adorado ali naquela nação. Porque eles não se curvaram, mas eles mantiveram um padrão. E mesmo sendo ali ensinados, mas fazendo com afinco, no final eles foram honrados e Deus foi glorificado. Estava pensando algo muito simples aqui, irmãos, e eu encerro aqui. Se você fosse, você que é aluno, vou começar pelos os nossos queridos aqui. Se você fosse aluno, né? Ou melhor, eu estou formulando a pergunta errada, né? Se você fosse o seu professor, você como aluno, mas você fosse o seu professor, o professor de si mesmo, o que você diria a respeito de si mesmo? Né? Você diria que você é um bom aluno? Você diria que você se dedica ao máximo? Né? Se você fosse um empregador, se você fosse o empregador de você mesmo, o que você diria? Você se contrataria? Você se contrataria e falar, não, olha, eu me daria uma oportunidade. É assim que a gente tem que olhar, irmãos, na nossa vida. E principalmente como filhos de Deus, como diz o texto lá de Mateus que nós lemos. Que as pessoas possam ver as nossas boas obras. Ah, mas daqui vai interferir na minha salvação? Não estou falando de salvação. Porque eu estou crendo que você, em primeiro lugar, Deus é a sua prioridade, Zé. Você é um regenerado. Esse é o padrão de Deus para mim e para você. Através da nossa vida, glorificarmos a Deus. Onde você quer chegar? Talvez muitas coisas sejam desconhecidas para você. Nesse ano de 2021, irmãos, no que diz respeito à vida profissional. Mas se atente a isso. Não perca as oportunidades. Trabalhe com afinco. Dê o seu melhor.
Honre a Deus e Deus vai honrar você. Amém? Vamos orar.